Neste vídeo, você poderá reconhecer os primeiros sinais e sintomas de um possível ataque cardíaco. Os infartos são a maior causa de óbitos no Brasil e no mundo, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e que as doenças cardiovasculares matam aproximadamente 400 mil brasileiros a cada ano. Quanto mais precoce você pensar em um ataque cardíaco, quanto mais cedo você chegar ao hospital, melhor será o tratamento, menos impacto terá em seu coração, e melhores serão suas chances de sobreviver a um infarto. Além dos primeiros sintomas de um ataque cardíaco, discutiremos os tipos de ataques cardíacos, suas causas, e por que houve um aumento preocupante no número entre jovens adultos. Mas antes, curta o vídeo, e vamos fazer desse o recordista de likes do canal. Se inscreva para não perder as nossas dicas de saúde, e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento para seus amigos e familiares. Bom, 95% da população brasileira não sabe reconhecer os sintomas iniciais de um infarto, de acordo com os dados da SBC. E várias vidas são perdidas por causa disso. Bem, me conta, você já teve ou sentiu algum sinal de infarto? Conhece alguém que já teve? Escreva embaixo nos comentários. Para começar, gostaria de saber se você sabe o que é um infarto agudo do miocárdio, ou ataque cardíaco. Um infarto, ou ataque cardíaco, é uma experiência terrível. Se você já teve, ou esteve perto de alguém que tenha sofrido um ataque cardíaco, você deve estar bem ciente disso. Como eu disse, o infarto é a principal causa de morte no Brasil, e isso é uma emergência médica. O coração é um órgão, aliás, um músculo que transporta sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo por meio da aorta. Acima do coração há várias pequenas artérias, chamadas artérias coronárias, que fornecem oxigênio e nutrientes ao músculo cardíaco. Em um ataque cardíaco ou síndrome coronariana aguda, o fluxo sanguíneo em uma das artérias coronárias é bloqueado. A aterosclerose é uma das principais causas de infarto, e leva ao acúmulo de colesterol nesses vasos ao longo do tempo. Um estresse, um exercício vigoroso, um susto, ou até mesmo uma insônia pode ocasionar. Nos Estados Unidos, onde está documentado que 1 hora de sono é perdida durante as mudanças do horário de verão, há um pico de 24% nos casos de ataque cardíaco, ano após ano, e, ao voltar para o horário normal, rola uma queda significativa de 21% dos infartos. Ao romper a placa de gordura, as plaquetas entrarão em alerta, e vão tentar estancar isso, causando um bloqueio parcial ou total da artéria coronária envolvida, resultado da formação de um coágulo sanguíneo. Outras causas, como o vasoespasmo, que é desencadeado por drogas como cocaína, fumo, estresse ou frio, resultam em um espasmo súbito da artéria coronária. Há também dissecção da artéria coronária em que a parede interna da artéria coronária se rompe, resultando em um bloqueio do fluxo sanguíneo, só que esses são menos comuns. O bloqueio de qualquer uma das artérias coronárias pode vir a causar isquemia do músculo, insuficiência de oxigênio e nutrientes na região do músculo cardíaco irrigada por aquela artéria, causando assim a morte do músculo cardíaco, ou seja, um infarto agudo do miocárdio. Nesse caso, o tecido do músculo cardíaco, durante um ataque cardíaco, vai morrendo devido à insuficiência de fluxo sanguíneo para aquela artéria do coração. Sendo assim, quanto mais rápido chegar ao pronto-socorro, e ser atendido rapidamente, menores serão os impactos ao coração. Isso também pode acontecer ao contrário, quanto mais demorar a ajuda, esperando que os sintomas desapareçam, maior poderá ser a lesão ao músculo cardíaco. Mas então, quais são os sintomas de um ataque cardíaco? As pessoas muitas vezes não percebem que estão tendo um ataque cardíaco, seja porque não reconhecem os primeiros sinais, ou porque não acham que os sintomas são graves o suficiente para procurar um médico. Por isso que é de extrema importância ficar atento aos sinais. Existem ataques cardíacos que são repentinos e intensos. Contudo, a maioria começa lentamente, com dores ou leves desconforto. Primeiro sintoma: desconforto na região do peito. Na maior parte dos ataques cardíacos envolve uma dor ou desconforto no centro do peito, que dura alguns minutos, geralmente 5 ou mais minutos, e não são pontadas que duram alguns segundos, é uma dor mais longa, que pode ir, e logo em seguida pode voltar.
É como se fosse uma pressão, um peso, um aperto, ou mesmo uma queimação no peito. Segundo sintoma: dor, ou desconforto em um, ou ambos os braços, dor nas costas, dormência nas mãos, dor no pescoço, dores na mandíbula, ou no estômago. Terceiro sintoma: falta de ar. Isso pode ocorrer, com, ou sem dor no peito. Pois se o coração não tem força suficiente para bombear o sangue, como é o caso de um ataque cardíaco, a pessoa pode sentir falta de ar, ou dificuldade para respirar. Quarto sintoma: palidez e suor frio. Bem, é um suor diferente daquele de quando se está com calor, ou quando está se exercitando. É frio, gosmento, e geralmente a pessoa fica pálida. Ela simplesmente começa a suar de repente, e a pele fica fria e úmida. Quinto sintoma: tontura. Tonturas podem ser derivadas de um possível infarto, e normalmente são sintomas que as mulheres relatam. Algumas descrevem que sentem que vão sofrer um desmaio ao tentarem se levantar ou se esforçar um pouco mais. Sexto sintoma: ansiedade. Você pode sentir uma sensação de agonia, ou sentir como se estivesse tendo um ataque de pânico sem nenhum motivo. Caso você apresente alguns desses sintomas, não espere passar. Procure um médico o mais rápido possível, ou ligue para o SAMU, chame por algum familiar ou amigo, ligue para um táxi, e vá direto ao pronto-socorro mais próximo. Na cardiologia, existe o conceito da hora de ouro, onde o resultado da sobrevivência de uma pessoa está amarrada na ação que ela e o médico adotarem no período da primeira hora do evento, pois a maioria dos óbitos causados por paradas cardíacas ocorrem durante esse tempo. Há diferença nos sintomas entre homens e mulheres. A dor no peito, angina, é o principal sintoma de um ataque cardíaco em mulheres e homens. Entretanto, as mulheres dizem que a dor é como um aperto no peito, enquanto os homens tendem a descrevê-la como a um peso. Dentre outras questões, as mulheres são mais propensas do que os homens a sentir falta de ar, náusea, vômitos e dor nas costas ou na mandíbula. Nas mulheres, um dos sintomas comuns é fadiga, e em alguns casos podem até pensar que seus sintomas de infarto são sintomas de gripe ou algo parecido. É importante frisar que nem todas as pessoas que têm ataques cardíacos terão os mesmos sintomas. Algumas sentem dores intensas, outras sentem dores mais leves. E em outros casos, como nos diabéticos, podem não sentir a tal dor no peito. Também há os casos em que o primeiro sintoma de um infarto pode ser uma parada cardíaca. Quanto mais sinais a pessoa tiver, maior a chance de estar tendo um ataque cardíaco. Alguns acontecem de repente, porém muitas pessoas apresentam sinais ou sintomas de alerta com horas, dias, ou até semanas de antecedência do fato. A primeira advertência pode ser dor ou pressão periódica no peito, angina, que é causada por um esforço, e aliviada quando a pessoa está em descanso. Quais são os tipos de infarto? Há dois tipos. Tem o infarto onde o coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo completamente para determinada artéria. Nesse evento, o médico consegue perceber através do eletrocardiograma que a pessoa está infartando, e por ser um infarto gravíssimo, vai ter que agir muito rápido, e também tem o infarto onde existe um bloqueio parcial da artéria. Quais são os fatores de risco para ataque cardíaco? Como dito no início, o principal causador de um infarto é a aterosclerose. Os fatores de risco de ataque cardíaco incluem idade. Homens com mais de 45 anos e mulheres com mais de 55 anos são mais tendentes a sofrerem um ataque cardíaco. Cigarro, incluindo nisso, tanto o tabagismo, quanto o fumo passivo. Pressão alta. A pressão alta vai comprometendo as artérias que levam ao coração, desenvolvendo aterosclerose com o passar do tempo. Colesterol LDL, que é o ruim, alto. Colesterol HDL, que é o bom, baixo. Triglicerídeos elevados, lipoproteína alta. Tudo isso aumenta seu risco de aterosclerose. Obesidade. A obesidade está atrelada a altos níveis de colesterol no sangue, pressão alta, diabetes e níveis elevados de triglicérides. Do mesmo modo, a gordura visceral inflama o corpo, majorando a proteína C reativa,
que é um indicador de risco cardiovascular. Diabetes. Com o passar do tempo, o elevado nível de glicose no sangue pode comprometer os vasos sanguíneos e os nervos do coração. Histórico familiar. Lembre-se que isso é de extrema importância. Se seus pais, irmãos ou avós tiveram ataques cardíacos precocemente, você também pode estar em risco. Aumenta em 4,5 vezes suas chances de ter aterosclerose significativa. Sedentarismo. Ser inativo colabora para hipertensão, obesidade, diabetes e níveis elevados de colesterol no sangue. Fazer exercícios regularmente melhora muito a saúde do seu corpo e principalmente do coração. Estresse. Estresse aumenta a pressão, inflama, aumenta a glicose do sangue, a pessoa dorme mal, aumentando assim o risco de um ataque cardíaco. Drogas, como cocaína ou anfetaminas, podem causar um ataque cardíaco, e a longo prazo resultar numa aterosclerose. Por que aumentou os infartos em jovens? É uma coisa que vem acontecendo porque alguns fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, estresse, fumo e sedentarismo, estão cada vez mais frequentes entre os jovens. Tudo isso é devido ao estilo de vida perigoso, adotado por eles. Quais são os tratamentos para um infarto? O tratamento de um infarto do miocárdio normalmente envolve a oxigenoterapia para alavancar o nível de oxigênio que vai até o músculo cardíaco, aspirina ou outra terapia antiplaquetária, nitroglicerina e morfina para relaxar as artérias coronárias e aliviar a dor, beta-bloqueadores para diminuir a frequência cardíaca e reduzir o consumo de oxigênio no coração. O médico pode escolher fazer terapia trombolítica, que serve para diluir coágulos sanguíneos existentes, ou, na melhor das hipóteses, se eles tiverem um pronto-socorro preparado, a angioplastia coronariana. Para a angioplastia, o catéter será adentrado numa artéria, até chegar naquela coronária que estiver bloqueada. O catéter tem um pequeno balão em sua ponta. Quando o catéter chegar na parte comprometida, o médico insufla o balão, pressionando aquela massa de gordura contra as laterais da artéria, desobstruindo a passagem, abrindo mais espaço para o fluxo sanguíneo que voltará a irrigar aquela região. Como você pode diminuir o risco de ter um infarto? Cerca de 50% dos infartos podem ser prevenidos com simples alterações em alguns hábitos, como parar de fumar, que diminui em 30% a precipitação de um infarto. Procurar manter sempre a pressão sob controle, 12/8. Caso a pessoa tenha diabetes, é importante que a glicose no sangue esteja sempre controlada para impedir consequências danosas. Coma direito, faça uma dieta saudável, pouco açúcar e sal, bastante frutas e verduras, pouca carne vermelha e alimentos gordurosos, diminuindo significativamente riscos cardiovasculares. Reduza o colesterol e triglicerídeos. Faça exercícios físicos, levante-se da cadeira, se mexa. Se você está com sobrepeso ou obeso, tente perder peso, procure dormir bem, de 7 a 9 horas por noite, tente fazer novas amizades, pois a solidão e o isolamento social elevam em quase 30% o risco de infarto. Sempre que puder, faça um check-up cardiológico anual. Aqueles com históricos de que os pais manifestaram doença cardíaca precocemente, devem dar início o quanto antes, de preferência por volta dos 20 anos. Por fim, gostaria de alertar aqueles que correm o risco de um ataque cardíaco, ou já tiveram um. Crie um plano de ação de emergência, caso você ou alguém da família tenham tendência de alto risco de ataque cardíaco. Anote uma lista dos medicamentos que está tomando, e quais medicamentos você é alérgico. Quem é o seu médico? Como está seu eletrocardiograma basal? Tire uma foto e salve no seu celular. Qual o hospital mais próximo da sua casa? Você tem um cardiologista? Você tem hemodinâmica de emergência? Tudo isso pode ajudá-lo a obter os melhores e mais rápidos cuidados médicos possíveis. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Participe nos comentários deixando sua opinião, que é muito importante. Até a próxima!